O 3.3.2, eu peço que vocês desconsiderem um pouco, né? Porque, assim, olha, deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Pessoal, isso aqui é muito, hoje, já é um pouco questionável. E eu falei da Jaqueline, né? Que foi a aluna que se formou agora no curso de vocês. Por exemplo, a Jaqueline, nós escolhemos para o tipo de trabalho que ela estava fazendo, né, nós escolhemos que ela escrevesse o trabalho todo na primeira pessoa. Né, porque, assim, era uma avaliação documental, né, o que ela fez, ela analisava 2 documentos do estágio dela. Então, toda a monografia foi escrita na primeira pessoa. Então, a Jaque assumia no texto essa pessoa do eu, né? Então, assim, algumas áreas acham isso improvável, é impensável, né? É uma aberração você entregar uma monografia, uma dissertação, uma tese na primeira pessoa. Mas hoje isso já, de fato, já está bem discutido, né? Já é, inclusive, dependendo da metodologia que você vai utilizar, é mais do que desejável, é obrigatório que você escreva na primeira pessoa. 3.3.3. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Pessoal, isso aqui, ok, é a norma oficial, é a norma da BNT. Mas em revista, às vezes, as revistas pedem que vocês separem por vírgula, às vezes a revista pede que vocês separem por ponto e vírgula, então é muito importante, de fato, que vocês verifiquem, né, coloquei ponto e vírgula, verifiquem qual é o tipo, né, de acento que vocês vão usar. Uma recomendação, o que vocês vão evitar, então, nos resumos? Símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. E aí eu peço a vocês que façam o seguinte, vocês vão dosar, vocês estão bastante caladinhos hoje, eu já estou achando que eu estou falando sozinho. Quer dizer, eu estou falando sozinho, mas eu não sei se vocês estão me ouvindo. Depois vocês falem aí, alguém fale um olá, testando o som do microfone aí no áudio. Uma regra, se vocês vão usar a sigla pela primeira vez, coloquem a sigla por escrito. Juliana, beleza, Juliana, muito obrigado. Então, se vocês vão citar, né, a Universidade de São Paulo pela primeira vez, coloquem lá, por extenso, Universidade de São Paulo. E aí vai ficar, entre parênteses, USP. Então, Universidade de São Paulo, parêntese, USP, fecha parêntese. Mesma coisa, Instituto Federal do Tocantins, IFTO, entre parêntese. Quando vocês forem citar o IFTO na segunda vez, vocês já vão escrever IFTO, né, fora do parêntese e já na sigla. Principalmente em resumos. Outra coisa que a própria norma pede para vocês evitarem, fórmulas, equações, diagramas, né, que não sejam absolutamente necessários. Né, quando for apenas imprescindível. Geralmente quem faz trabalho na área da matemática, né, matemática discreta e tudo mais, essas coisas que vocês também vão ver, né, redes, enfim, talvez seja algo extremamente necessário colocar aí essas fórmulas. Caso contrário, não coloquem. Pessoal, aqui vocês têm, agora finalizando o documento, olha, vocês têm aqui um resumo, né, e é uma coisa muito engraçada, porque de fato muda, né, muda. Quando você fala em tese e dissertação, você tem aí esse limite de, no máximo, 500 palavras. Então, é isso que a norma vai te dizer. Geralmente, né, quando vocês estiverem escrevendo os artigos de vocês, quando vocês estiverem escrevendo os relatórios, os resumos para trabalhos, a gente vai estar aqui no âmbito, olha, de 100 a 250 palavras. Depois vocês façam um teste, né, isso, Juliano, só quando for extremamente necessário. Mas dependendo da área, você justifica isso, né? Se for um trabalho na área aí do cálculo, mais óbvio, né? Vai ter que colocar.
Olha, de 50 a 100 palavras, apenas em resumos, que são os resumos destinados a indicações breves. Então, pessoal, uma coisa que eu preciso que vocês sempre fiquem atentos, né? Perguntem, quando vocês estiverem nessa condição de ter que escrever um resumo, perguntem para os professores de vocês quais são os critérios, e quando vocês estiverem submetendo trabalhos para algum lugar, né, fiquem muito atentos, né, atentos às normas. Porque, de fato, é isso que vai, né, conduzir, é isso que vai dizer, né, se vocês vão atender, se vocês vão ser, inclusive, aprovados ou não naquele processo de seleção do resumo de vocês, tá? Tem uma outra coisa. Quando a gente está diante de um resumo formal, né, quando a gente está diante de um resumo, inclusive de um resumo bom, né, é possível que vocês façam, né, trabalhos, pesquisas e tudo mais, inclusive só com resumos, né, dependendo da proposta, talvez vocês não precisem, né, digamos, não precisem ler todos os trabalhos, né, para definir se vocês vão ou não, né, ler. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que vocês aí tenham que fazer uma pesquisa, né? O professor fala assim, olha, o professor de redes, daqui a pouco vocês vão ter redes, né? O professor vai falar assim, olha, vocês vão pesquisar para mim todos os trabalhos que foram definidos, né? E, Juliana, justamente, o que eu preciso que você, o que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes o professor tem na cabeça dele um padrão, né, só que aí ele não diz o padrão, né, para o aluno, e isso, obviamente, vai prejudicar o aluno, né. Então, assim, perguntem sempre qual é o padrão, do que o professor está falando, né, porque aí isso vai facilitar para vocês, né. E aí eu vou, por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui de como o resumo pode ser pedido. Um professor pode pedir um trabalho para vocês que é o seguinte, olha, vocês vão verificar, né, vocês vão verificar, esse aqui que eu estou te falando, né, esse aqui que eu estou apresentando para vocês, Josiana, eu vou deixar aqui, olha, isso aqui, né, o resumo informativo é o mais usual quando você está falando de artigos, de monografias, de relatórios, de teses, de dissertações. Então, assim, esse tipo de resumo, ele não pode ser entregue sem objetivo, sem metodologia, sem resultados, sem a teoria, né? São elementos, de fato, elementos obrigatórios. Sem esses elementos, né, sem um desses elementos, o trabalho de resumo, ele vai estar, de fato, incompleto, né? E aí, tendo em vista esse modelo aí, a gente vai estar falando, então, às vezes, de um resumo que vai estar entre 150 e até mesmo 500 palavras, né? Então, assim, vocês também fiquem atentos, né? Porque quando a Juliana pergunta assim, vai diferenciar de professor para professor, eu acho, Juliana, que eu estou falando mais para vocês ficarem atentos, porque, por exemplo, às vezes não é de professor para professor, mas vai variar, por exemplo, de revista para revista, vai variar de evento para evento, né? Então, se vocês estão mandando um resumo para um evento, é bem possível que seja diferente de tudo aquilo que vocês, né, estão, digamos, elaborando e pensando naquele momento, né. Então, é por isso que é muito importante, né, tem aquela frase lá do jogo, né, então, assim, a regra precisa ser clara, né, se a regra não é clara, como é que você vai atender, né, essa regra? Então, só tem uma maneira, procurem, perguntem, combinem, né, definam, né, essa questão aí da regra, porque senão, de fato, vocês podem ser prejudicados em algum processo, né?